Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, e o Jornal da Nova Era vai entrando no ar com algum atraso aí, né? Deveríamos iniciar às 11 horas, mas tivemos problemas aqui com as nossas conexões, né? A nossa querida Guiomar, que é quem geralmente está nesse horário apresentando o Jornal Nova Era, não conseguiu fazer o seu acesso, né? Então, nós fomos chamados aqui aos 45 minutos do segundo tempo para poder dar conta de levar até você o Jornal Nova Era dessa segunda-feira. Semana começando. E você sabe com quem você está falando? É com o André e com o nosso querido Leonardo Cursis. Bom dia, Leonardo. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão conosco pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. E vamos ver se a gente consegue ameaçar alguém aí hoje. Você sabe com quem está falando? Pois é, nós começamos assim com Você Sabe com quem você está falando, que esse é um dos temas que nós levaremos aqui adiante neste que é o nosso querido e amado Jornal Nova Era, sempre mantendo você informado das principais notícias e sempre com aquele toque a mais, né, da análise espírita, de todos os estudiosos do espiritismo, da Fundação Espírita André Luiz. Até a nossa querida Guiomar está aqui nos ajudando à distância, viu, Leonardo? Passando aqui todo o serviço para que nós não façamos feio aqui no seu lugar, né? Você sabe com quem está falando? Coronavírus reaviva síndrome de Bozó. Você lembra quem é o Bozó, meu amigo Leonardo? Mais ou menos, está meio apagado na memória. Não é do nosso tempo, né, Leonardo? Acho que é antes, né? Mas você certamente sabe que o Bozó foi um personagem que fez muito sucesso, né, do humorista Chico Anísio, um dos maiores humoristas brasileiros de todos os tempos, isso na década de 80, né? Ele era um personagem que dava carteiradas, né, Leonardo? Isso. Batia a carteira no balcão ali, né? Mas a propósito disso, posso fazer um comentário? Claro, por favor. Bom, aqui há alguns aspectos a considerar. Provavelmente, se nós estivermos falando com aqueles que costumam fazer isso, perguntar, sabe com quem está fazendo, ou dar carteirada, eles vão achar que não fazem isso, nós estamos inventando. Agora, mas só podemos falar um pouco a respeito daquele que leva a carteirada, aquele que enfrenta esse que fala, você sabe com quem está falando? Isso me remete a uma experiência em que eu tive conhecimento na empresa em que eu trabalhei, em que um cliente no balcão do financiamento estava muito irritado com a atendente que estava cuidando lá do que ele estava querendo e não satisfeito, falava, me chama aí um carregado, você não está conseguindo resolver as coisas que eu quero. E essa pessoa que estava nervosa ali era um oficial de uma das Forças Armadas, um coronel, veja só, né? E aí chega o encarregado do setor lá que estava cuidando daquilo que ele estava querendo e explica para ele que a solicitação dele não era possível ser atendida por uma série de razões e a conversa vai se estendendo e o coronel vai ficando cada vez mais nervoso e como ele não estava com a farda, ele estava com a roupa civil, então ali não era possível ele fazer algum tipo de ameaça. Mas então o que ele faz? Ele puxa a sua carteira de identificação e bate no balcão. Sabe com quem você está falando? E os funcionários desse setor, como encarregado, todos ali eram identificados por crachás. Então, no crachá tinha o nome do funcionário, o que ele fazia, né? E o encarregado ficou um tanto quanto passado com aquilo que o coronel vinha fazendo. E o que faz? Ele pega o crachá dele e coloca em cima da carteira de identificação do coronel. Isso, em jogo de baralho, quer dizer que ele cobriu a aposta do outro, né? E havia muitas pessoas que estavam ao lado e perceberam aquilo que está acontecendo
e caíram na gargalhada, o que irritou ainda mais o coronel. E o coronel falava: você está preso por desacato de autoridade. Bom, o fato é que a coisa teve uma evolução que logo aparece o gerente, porque o encarregado, segundo o coronel, provavelmente não passava de um réu soldado raso. Então o gerente, quem sabe, passa a ser cabo, tenente, qualquer coisa, mas o gerente convida ele para ir para uma sala onde eles cuidaram do assunto. Não sei como terminou isso, mas o que acontece? Precisamos tomar cuidado quando isso acontece conosco. No caso, o encarregado que colocou seu crachá sobre a carteira de identificação poderia ser preso. Ele não foi porque houve algumas tratativas adicionais. Então, eu acredito que a melhor postura daquele que está sendo ameaçado é ficar tranquilo, continuar fazendo ou não fazendo aquilo que seria o mais adequado. Agora, um enfrentamento pode trazer problemas. Nesse caso aí, ele poderia até ser preso, mas existem casos em que isso pode levar até à violência física. Então, portanto, não é muito adequado ficar enfrentando aquele que chega e diz: você sabe com quem está falando? E muito menos se ele bater uma carteira de coronel no balcão, né? Sem dúvida nenhuma. E tudo isso nós estamos tratando aqui hoje, né? Inclusive está num blog do UOL, né? Que tem uma relação direta com aquele caso que se deu no Rio de Janeiro, né? Onde duas pessoas que foram advertidas ali por um oficial, se não me engano, e se por acaso eu tiver enganado, você me corrige aqui, se conhecer melhor a história, né, Leonardo? Mas eles usaram essa terminologia, né? O famoso "você sabe com quem você está falando" em pleno século XXI, né? E ainda a moça ainda cita a qualificação, né? A senhora cita a qualificação do marido, da pessoa que estava junto com ela, como sendo um engenheiro civil, portanto, muito melhor do que aquele fiscal, né? Isso foi o que deu a entender. O preço foi alto, né? Porque em épocas de todas as plataformas digitais que nós temos hoje em dia, a melhor coisa que nós temos que fazer é exatamente tomar conta. Eu acho que nunca teve tanta importância, né, Leonardo? Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Porque antigamente, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz ficava, na pior ou na melhor das hipóteses, no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, né? Hoje em dia, um ato como esse, né? Acabou redundando em sérios problemas para todos os envolvidos, né? Era um fiscal que entrou na loja, que estava fazendo lá uma verificação, e a cidadã lá não gostou muito, e o marido dela, que está ligado lá também ao empreendimento, então ele desqualificou o fiscal, dizendo que o engenheiro, afinal de contas, era muito mais do que um réu fiscal. E o que está acontecendo é que hoje essas coisas acabam tendo repercussão. Por exemplo, nós estamos falando disso, quer dizer, um tempo atrás, provavelmente nós nem teríamos tomado conhecimento de uma situação como essa. Mas, com os meios de comunicação, isso vai ficando cada vez mais aberto. Agora, sempre bom tomar cuidado aqueles que têm o hábito de fazer isso. Como eu disse no começo, é possível que se algum desses que costumam dizer, você sabe quem está falando, esteja nos vendo, ouvindo, provavelmente ele vai arrumar 1000 desculpas dizendo que não costuma fazer isso e que se fizer isso é por tal coisa que seria algo muito justificado. Mas isso nunca se justifica. Colocar-se numa situação superior a quem quer que seja, isso não faz o menor sentido. Você sabe, Leonardo, que, na minha opinião, quem melhor definiu a inutilidade, a imbecilidade desta frase, né? Você sabe com quem você está falando, é o professor Cortella, né? Filósofo, estudante de filosofia, Cortella, Mário Sérgio Cortella. Quem for na internet e procurar no YouTube, lá, você sabe com quem está falando, vai se deparar com uma palestra que o professor Cortella fez alguns anos atrás, né? Onde ele explicava, através de fatos, a nossa insignificância, né, frente ao universo. Ou melhor dizendo, já nem se fala mais universo, já se fala em multiverso, né? E aí ele discorre desde do evento Big Bang, que se deu
há bilhões de anos atrás, né? E desde então, pelo menos essa explicação que a ciência nos apresenta, são mais de 200 bilhões de galáxias, né? Se não me engano, acho que perto de 200 bilhões de galáxias, e uma dessas galáxias é a nossa, é a Via Láctea, que tem entre 200 a 400 bilhões de estrelas, né? E uma dessas estrelas é uma estrela pequenininha, que é o Sol, né? Conhecida como estrela de quinta grandeza, se não me engano, esse é o nome que se dá, né? E essa estrela tem lá 9 massas que giram em torno dela, que é o Sol. O Sol tem 9 massas, 8 planetas e um planeta menor, né? Antigamente era tido como planeta, mas o Plutão, né? Hoje em dia não mais, né? E aí, entre esses 8 planetas que circulam o Sol, um deles é a Terra, né? E a Terra tem não sei quantos bilhões, eu não me lembro o número, depois você vai achar lá no YouTube, na palestra brilhante do Mário Sérgio Cortella. Mas esse planeta tem não sei quantos bilhões de espécies, e uma dessas espécies é a espécie humana, né? Formada por 7 bilhões e alguma coisa de indivíduos encarnados, né? E um desses 7 bilhões é você. Ou seja, quem é você, seja você presidente do Brasil, dos Estados Unidos, seja você presidente da Terra, seja você, se é que esse cargo existe, sabemos que existe, é do Cristo, mas seja você o que quer que seja, milionário, intelectual, ganhador do Nobel, do Oscar, sabe o que você é, meu amigo, minha amiga? Você é uma criatura no meio de 7 bilhões de um planeta que tem mais não sei quantos bilhões de espécies, né? De um planetinha que faz parte de um sistema solar, de um Sol pequenininho, uma estrela de quinta grandeza, que é um sistema solar no meio de 100 bilhões, 200 bilhões de sistemas que fazem parte de uma quantidade enorme de galáxias. Ou seja, se você for alguém muito, muito, muito grande, você não é nada. E a minha opinião, ou melhor, você é tudo para você mesmo, você é tudo para as pessoas que te cercam, você é tudo para Deus, você é tudo para Jesus, né? Mas isso só te convida a ser humilde. E outra coisa que eu me recordo aqui, Leonardo, é a grande lição que o mestre nos dá quando Pilatos vem e pergunta para ele se ele era rei, né? Ele não perde tempo discutindo com aquele ser mundano, mundano vem de mundo, né? Ele simplesmente faz: tu dizes, meu reino não é deste mundo. Ou seja, não fica ali falando. Ele podia falar, né, Leonardo? Senta aí, menino, que eu vou te explicar quem sou eu, né? Mas ele ia perder tempo dele, e o tempo do Cristo certamente é altamente valioso, e não ia ter nenhum tipo de serventia, né, na atual situação. Então, é melhor sempre procurarmos a humildade, né, Leonardo? Quando consideramos a nossa individualidade, evidente que quando nos colocamos como filhos de Deus, nós temos uma importância muito grande. Agora, quando alguém chega e diz, sabe com quem está falando, quer se colocar numa posição superior a este que tem uma posição de grandeza perante Deus, mas isso é uma posição que abrange a todos, quer dizer, não há nenhuma exclusão. Agora, uma coisa que precisa se chamar a atenção, de que essa expressão sabe com quem você está falando, ou as carteiradas, nem sempre esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento se faz dessa maneira. Muitas vezes a pessoa não fala, não pergunta se sabe com quem está falando e nem apresenta carteira nenhuma. Mas a simples atitude e o simples comportamento pode revelar aquilo que a pessoa está usando para se colocar naquilo que ele entende ser uma posição superior aos outros. E aqui nós podemos usar um antídoto para que nós não venhamos a fazer isso. É procurar nos ligarmos com todas as pessoas com as quais nos cruzamos. E isso pode ser um exercício diário. Então, nós podemos estar andando no estacionamento do nosso condomínio, cruzar com as pessoas, procurar olhar para as pessoas, cumprimentá-las. Mas nós podemos estar andando na rua e ali nós vemos um irmão que está limpando a rua. E nós podemos procurar também um contato visual com a pessoa, dizendo um bom dia, agradável. E uma das formas de fazermos isso é sempre procurar esse contato visual,
com as pessoas. E nós já notamos que aí tem algumas pessoas que não fazem isso. Se a gente olha, ela olha para o outro lado. Provavelmente, se ela tivesse uma carteira, ela iria apresentar a carteira aí nesse momento. Então, esse é um exercício permanente. Quer dizer, em relação às pessoas que trabalham conosco, que pode ser na nossa casa, no escritório, na empresa em que nós estamos, nós simplesmente nós devemos tratar as pessoas nessa perspectiva. Todos nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, porém, há uma igualdade nesse relacionamento que se estabelece, especialmente quando nós encaramos o ensinamento apresentado por Jesus de amar a Deus, ao próximo e como a nós mesmos. Então, para que nós possamos colocar em curso esse ensinamento, nós não podemos sentir, ainda que inconsciente, ainda que no nosso íntimo, que não venhamos traduzir isso em palavras, o gesto, não devemos querer nos colocar numa condição superior, como o caso aí da senhora que disse que o marido dela é o engenheiro, que é mais do que o fiscal. E essa é outra forma. Muitas vezes as pessoas usam pessoas ao seu relacionamento para jogar nesse tipo de contestação com outras pessoas com as quais estejam relacionando. Então, é uma coisa que eu acho que pode ser um exercício fantástico. Então, por exemplo, ainda hoje eu estava fazendo a minha caminhada, a gente cruza com as pessoas que estão fazendo a mesma coisa. É quase sempre normal que aquele que cruze olhe para a gente também, e a gente olha para a pessoa e há um cumprimento. E com isso, nós estamos nos colocando numa condição amigável. Então, nós não estamos querendo nos colocar numa posição superior nenhuma. Isso pode acontecer nas mais diferentes situações. Se nós usarmos isso como critério permanente, não haverá uma situação onde nós venhamos a dar as carteiradas ou venhamos a fazer essa pergunta. Você sabe com quem está falando. No supermercado, por exemplo, a gente pode cruzar com outros que estão com o carrinho passando pelos corredores. Vamos olhar para a pessoa, se ela retribuir com o olhar, vamos cumprimentar, e com isso nós vamos estabelecendo esses vínculos de harmonia. Ao passar pelo caixa, a mesma coisa. Se conseguirmos até ler o nome do caixa que está lá no crachá, se nós nos dirigirmos a ela pelo seu nome, isso vai estabelecer uma relação de empatia muito importante. Então, a empatia é a vacina contra esta atitude despropositada das pessoas quererem se colocar numa posição superior. Sem precisar, né? Enfim, todos nós somos irmãos, né? Irmãos do Cristo, filhos do Pai. A doutrina dos Espíritos nos diz muito bem que nós somos só o segundo estágio, estamos, melhor dizendo, né? O segundo estágio da evolução, né? Que é o estágio de provas e expiações, né? Certamente que a gente pode olhar para baixo, né, Leonardo, e ver que tem muita gente com menos grana, com menos beleza, com menos saúde, com menos saber, mas isso não faz com que tenhamos, que não venhamos a nos iludir, né, de achar que somos os tais, porque se olharmos para cima, nós vamos ver, só nesse conhecimento de doutrina dos espíritos, né, quando os espíritos superiores nos falam de pelo menos 5 estágios, 5 degraus da evolução, nós estamos no segundo. Então, se olha para baixo, tem muita gente que ainda não aprendeu coisas que nós aprendemos, ainda não tem alguns dos conhecimentos, dos recursos que nós temos, mas se nós formos absolutamente brilhantes e olharmos para cima, né, os outros 3 degraus da escala evolutiva, nós vamos ver que a nossa estrada ainda é bastante longeva para a gente se sentir algo que verdadeiramente a gente não é. Então, vamos ler aqui mais algumas participações dos nossos irmãos aqui, que nos estão dando a alegria de estarem conectados na Rede Boa Nova de Rádio. Hoje esse programa está sendo exibido também pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, e ali você pode deixar a sua participação, como fizeram Luiz Eugênio Lico, Lúcia Marques Bagatã, Hilda Moisés, Helena Reis, Miriam Botari, Luísa Dias, que mais? Cristina Cursis, que penso que deve ser parente, né, do nosso filha. Querido Leonardo Cursis. Não é um sobrenome tão comum, né, Leonardo? É a minha filha. Muito bem, a filha do Leonardo. Um grande abraço a Cristina Cursis. Paulo Calef, Elaine Stroder, ela que é da Vila Carrão, vai dando o seu bom dia aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Vamos aqui
trazer para você outras notícias. Fique sabendo que coronavírus no Brasil. O Brasil tem 72.153 mortes e 1.866.416 casos confirmados de Covid-19 até às 8 horas desta segunda-feira. Isso segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Os dados do balanço da noite de domingo indicam que a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias, até então, foi de 1.036 mortes por dia, uma variação de 4% em 14 dias. Né? Isso faz com que faz com que tenhamos ciência de que nos encontramos naquilo que convencionou-se chamar de platô. Né? Nós só vamos chegar a uma conclusão de que o número de casos está crescendo ou está diminuindo quando esses índices estiverem 15% a mais, né, daquilo que está sendo apresentado. Ou seja, já há algum tempo nós nos encontramos nesse platô de perto de 1.000 mortes por dia. Né? No total, 9 estados mais o Distrito Federal apresentam alta de mortes. Né? São eles o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Paraíba. Esses são os estados que estão apresentando um crescimento na taxa de óbitos. Né? Um dos óbitos que se deram foi o do ex-deputado federal Nelson Moirer, né? O primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Lava Jato. Ele morreu aos 77 anos na manhã deste domingo. Estava internado após testar positivo para a Covid-19. É interessante, viu, Leonardo? Porque esse deputado, que todos nós esperamos que ele encontre o mais brevemente possível um caminho de luz na espiritualidade, assim como esperamos que toda a sua família esteja bem, né? Em paz e possa superar esse acontecimento. É sempre um acontecimento traumático em provas e expiações, quando nós, ainda não preparados para a morte, perdemos um ente querido, né? Mas é importante citar que este nosso irmão que partiu para a espiritualidade, ex-deputado Nelson Moirer, para cumprir prisão domiciliar, mas não permitiram, né? Curioso que o nosso querido amigo, irmão, né, que foi preso agora em Atibaia, né, o Queiroz, né, não só ele conseguiu a prisão domiciliar, como a sua esposa, que era fugitiva da justiça, também conseguiu prisão domiciliar com a alegação do juiz de que precisava cuidar da saúde do Queiroz, né? É como estamos vendo, 2 pesos e 2 medidas. Muito provavelmente o ex-deputado Nelson Moirer já não podia dar tantas carteiradas como quem hoje faz uso da carteira, né, Leonardo? Em frente ao Supremo Tribunal Federal tem uma estátua que representa a justiça. Ela tem vendas nos olhos e segura uma balança. E, então, essa que a justiça seria cega, seria igual, mas pode ser que de vez em quando ela levanta um pouquinho a venda para olhar com o olho, arriscar de uma forma diferente. E a balança, às vezes, não está também muito equilibrada. Agora, de qualquer forma, é bom nós considerarmos que, muitas vezes, decisões que não são adequadas podem ser reformuladas ao longo dos vários níveis que a justiça pode contar. Então, esse caso aí, em que o Queiroz foi para a prisão domiciliar, e a coisa mais estranha ainda, que a mulher que não tinha sido nem presa ainda, já foi direto para o domiciliar, é uma decisão numa instância que ainda poderá vir a ser reformulada. Então, nós precisamos tomar cautela também. Nem sempre essas decisões em que a justiça não é tão cega e não é tão equilibrada podem se reformular, mas mesmo ainda tendo seus vários graus, é até possível. E que nós tenhamos situações em que as coisas não são conduzidas de uma forma equilibrada. Mas quando nós colocamos isso debaixo da égide das leis divinas, aí não tem isso, não. Quer dizer, a justiça funciona de uma forma bastante justa e equilibrada, de tal maneira
em que nos colocamos numa situação em que seremos inteiramente responsáveis por aquelas coisas que nós fazemos. Não é que Deus não está presidindo nenhum tribunal de justiça, ao contrário, ele simplesmente tem certeza absoluta que a lei com que ele estabelece a sua justiça é suficiente para bem nos conduzir. Mas é bom sempre considerar também que a lei de Deus não tem bem o propósito de punir, tem o propósito de bem conduzir os seus filhos. E o nosso irmão que volta para a pátria espiritual, certamente ao longo da sua existência, em novas experiências, estará diante desta observação pela lei de causa e reação. E certamente vai chegar um dado momento em que deverá haver o reparo por aquilo que ele fez. E certamente, nas novas encarnações, ele não terá a menor dúvida em aproveitar oportunidades e encaminhar a sua vida de uma forma conveniente. É isso aí, né? E quem deu essa decisão, né, de que a Márcia, a esposa do Queiroz, e o próprio pudessem gozar do regime domiciliar, é o nosso querido, é importante a gente falar o nome desses nossos queridos amigos, servidores tão especiais da justiça, né, e servidores do nosso país, né, o excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Curioso que ele contrariou decisões anteriores e manifestações que o próprio fez a respeito do tema, né? Mas, enfim, em outubro tem uma vaga, outubro, novembro tem uma vaga para o Supremo, né? Quem sabe nós não temos uma grande notícia do nosso querido João Otávio de Noronha sendo indicado ao STF pelo nosso presidente, ele que não dá carteirada ao nosso querido Jair Bolsonaro. Mas vamos seguir aqui com as nossas notícias de hoje, né? É muito importante que você fique ciente das mudanças que estão se dando, né? Academias, parques, agências de pesquisa e estúdios de tatuagem voltam a funcionar com restrições, né, durante a quarentena na cidade de São Paulo. Isso aqui, quem está na cidade de São Paulo. Isso nessa segunda-feira. Foram 111 dias de interdição por causa do combate ao coronavírus. É importante, né, a gente levar a você, né, a informação de que a pandemia não passou, de que nós ainda nos encontramos em uma quarentena. Então, na medida que nós fomos buscando esses espaços públicos, academias, parques, não importa, de mistéria importância que nos cuidemos, né? A utilização de máscara, manter a distância social sempre que possível, a utilização do álcool gel, enfim, façamos a nossa parte, porque a Covid-19 ainda está aí presente. E não por acaso ela registrou nesse domingo um recorde de casos globais, né? Em 24 horas foram 230.370 notificações. Os maiores aumentos foram registrados por Estados Unidos, Brasil, né? Índia e África do Sul. Isso de acordo com o relatório diário da organização. Que organização? Organização Mundial da Saúde. O recorde anterior da OMS para os novos casos foi de 228.102, um número que foi atingido na última sexta-feira. Ou seja, Leonardo, nós ainda deveremos tomar cuidado durante um bom tempo, não é mesmo? Muitas vezes as pessoas ficam criticando o afrouxamento, a abertura de certas possibilidades de retorno das atividades, mas aí a questão é o seguinte: se porventura cada um tomar as suas precauções, não importa se isso esteja acontecendo. Agora, se a pessoa toma essa liberação como também uma forma dele liberar-se dos cuidados que deve tomar, claro, ele vai estar exposto à possibilidade de contrair o vírus. Então, é prudente que nós continuemos a adotar os procedimentos que o André acabou de mencionar, que é usar máscara, que é usar o álcool gel, enfim, todos os processos de higienização das coisas que nós compramos, e só deixar isso quando houver uma notícia final de que a epidemia acabou, em que não há mais risco de natureza nenhuma. Aí nós podemos afrouxar isso e eliminar esse tipo de cuidado. Então, volto a insistir, o fato de determinadas autoridades, em certas circunstâncias, talvez exagerar na liberação, isso não significa que a pessoa que toma cuidado, que faz a proteção, que ela vai ser atingida por isso, não vai. Agora, é evidente que se a pessoa tem algum relacionamento dentro da família ou no local que trabalha, é bom que ele esclareça as pessoas a respeito disso, que ainda que haja um afrouxamento talvez não devido,
em que os cuidados continuam sendo exercidos. Interessante, viu, Leonardo? Há uns dias atrás, um querido amigo, trabalhador da doutrina espírita, estava me chamando aí para algumas atividades feitas em ambiente público, né? E eu disse a ele, falou, olha, não é o momento disso, né? Nós precisamos nos cuidar, eu vou ter que declinar o seu convite e tal. Ele falou, rapaz, mas a espiritualidade ajuda, nós vamos fazer um negócio para o bem da humanidade. Você acha que a espiritualidade vai permitir que alguém adoeça? Eu falei assim, não, a espiritualidade realmente ajuda, né? Ajuda quando a OMS nos diz o que nós devemos fazer, ajuda quando os nossos irmãos da ciência, né? Os nossos irmãos voltados principalmente a pandemias, né? Eu esqueci a área da medicina que se estuda isso. Epidemiologia. Oi? Epidemiologia. Os epidemiólogos, epidemiologistas, melhor dizendo, né? Enfim, eles nos orientam que tenhamos esses cuidados. Eles são espíritos, né? Espíritos aqui aprendendo em cima da ciência. Então, a espiritualidade nos ajuda, sim, desde que façamos a nossa parte. A Caixa Econômica Federal libera, a partir desta segunda-feira, os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site da Caixa, isso dentro do terceiro lote, e que aniversariam entre julho e setembro. Um total de 1,2 milhão de trabalhadores. E nós precisamos falar aqui também da campanha Juntos pelo Espiritismo. Você conhece essa campanha da Fundação Espírita André Luiz? Sim, Juntos pelo Espiritismo. Já estamos recebendo o agendamento de pessoas na plataforma Caso, né? Porém, tivemos problemas com pessoas que não apareceram no horário agendado. Ou seja, vou explicar para você aquilo que a Fundação Espírita André Luiz está sabendo, se você, por acaso, não ouviu aqui na Rede Boa Nova de Rádio ou na TV Mundo Maior, né? Muitas pessoas estão necessitadas, né, do serviço que é amplamente ofertado pelos centros espíritas há já muitos anos, que é o atendimento fraterno, né? Quando nós vamos a uma casa espírita e ali um irmão de doutrina nos recebe e ouve por que nós estamos buscando essa casa espírita, como é que está o nosso sono e outras coisas, outras questões da nossa vida, e nos orienta qual que é o tipo de atendimento que nós podemos buscar dentro do espiritismo, no caso, dentro de uma casa espírita, né? E com a pandemia, as casas espíritas tiveram que cerrar momentaneamente as suas portas e muitas pessoas ficaram sem essa possibilidade de ter esse encontro, né? Esse atendimento fraterno. E aí nós lançamos, né, no Juntos pelo Espiritismo, uma possibilidade das pessoas se inscreverem, fazerem o seu agendamento online para o atendimento fraterno. Só que sabe o que acontece? Infelizmente, as pessoas estão agendando, né? E aí um voluntário, e são alguns voluntários, ficam ali aguardando a pessoa se manifestar por intermédio das redes sociais. Esse atendimento é todo feito online, mas a pessoa agendou o horário e não comparece. Isso, infelizmente, está sendo muito comum. E você, quando faz isso, você está roubando, essa é a palavra, você está roubando o horário de uma outra pessoa que pode estar precisando mais do que você. Então, você é muito bem-vindo aqui no nosso Juntos pelo Espiritismo, né, para poder passar aqui pelo atendimento fraterno, online, com toda a segurança, para que esse atendimento seja não só profícuo, como ele seja sigiloso, né? Mas se você, por acaso, nos procurar e fizer o seu agendamento, por favor, compareça no horário marcado para que você não tire essa possibilidade de atendimento de outras pessoas que também estão nos procurando. Juntos pelo Espiritismo, mais um trabalho da Fundação Espírita André Luiz para a sociedade. Meu amigo Leonardo Cursis, qual que é a importância de um bom atendimento fraterno dentro da casa espírita, Leonardo? Isso é muito importante, porque é muito comum as pessoas, quando vão chegando pela vez primeira ou nas primeiras vezes, encontrar aí uma palavra que pode animá-lo, inclusive, a permanecer na casa espírita, depois se interessar
pelo estudo, pelo crescimento no conhecimento da doutrina espírita. É um trabalho da mais alta importância. Eu pessoalmente, fiz esse trabalho durante 10 anos, em que eu atendi as pessoas, e é uma lição de vida, inclusive, para aquele que faz esse tipo de atendimento. Não? Quer dizer, não é apenas aquele que procura que acaba se beneficiando. O benefício é mútuo. Agora, nesse caso, as pessoas que agendam e não atendem, é meio estranho, porque hoje ele pode, quer dizer, se ele fez um agendamento que é a distância, se ele tem um smartphone, onde ele estiver, ele pode fazer esse acesso. Então, não existe razão nenhuma para que ele não venha fazer isso. Mas, reforçando, de fato, é algo da mais extrema importância, e que a pessoa, ao chegar na casa espírita, muitas vezes tem dúvidas sobre o que ela pode encontrar na própria casa espírita, ou então tem questões de natureza pessoal ou de natureza familiar, em que uma palavra de alguém que já vivenciou situações como essa pode lhe trazer informações importantes. E no próprio encaminhamento daquilo do que a pessoa pode receber de maiores benefícios na casa espírita. Vale dizer que, a partir desse atendimento fraterno, é possível que a pessoa seja encaminhada para tratamentos espirituais, e que acabam sendo reconhecidos nessa oportunidade. E daí, então, a importância. Não é uma mera triagem, não. É um momento em que alguém vai dedicar o tempo que for necessário para ouvir e para dar informações que, de alguma forma, façam diferença na vida da pessoa. É um atendimento de grande importância, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, né? Às vezes, por mais que nós tenhamos familiares queridos e amados, nós não nos sentimos à vontade, né, de falar de algo que está nos incomodando. E o atendimento fraterno, ele tem esse objetivo, né, de encontrarmos mais do que um ouvido amigo, um ouvido treinado, né, de acordo com os ensinamentos dos espíritos superiores, em como é que pode nos orientar. E às vezes a gente só precisa falar, gente. Não é à toa que Sigmund Freud descobriu a cura pela fala, né? E a partir de então se dá a psicanálise. Então, não guarda no seu coraçãozinho, não. Procura aí a gente, que a gente vai ter a maior alegria em te atender, né? feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Eu vou repetir. FEAL, que é a sigla de Fundação Espírita André Luiz, .com.br/Juntos pelo Espiritismo, e ali você pode fazer o seu agendamento e, por favor, fazendo o seu agendamento, compareça. Caso você tenha algum problema e não possa comparecer, o quanto antes você manda um e-mail para juntospeloespiritismo@feal.com.br, juntospeloespiritismo@feal.com.br. Meu amigo Leonardo, chegamos ao final deste Jornal Nova Era. Uma boa tarde, muito obrigado a você. Eu que agradeço, vou guardar minha carteirinha aqui para não dar carteiradas, né? E é sempre uma oportunidade gratificante estar pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, em contato com os nossos amigos. Uma boa tarde para todos. Para não dizer que a gente não tem que dar carteiradas, sempre a gente tem que dar uma carteirada. E essa carteirada chama Jesus, né? E como é que a gente dá uma carteirada lá de Jesus? Respeitando o outro, compreendendo o outro, perdoando o outro, tendo paciência com o outro, contando até 10 mil. Eu, muitas vezes, conto até 10 mil para não falar bobagem. E mesmo assim, de vez em quando, falo algumas. Um grande beijo no seu coração, uma ótima segunda-feira e uma semana iluminada. Eu, particularmente, volto às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Missão cumprida, Leonardo. Termina aqui o Jornal Nova Era.